A paz do Senhor, meus queridos, espero que todos vocês estejam bem. Hoje nós entraremos em uma nova lição, na qual estudaremos sobre o profeta Abacuque. O profeta Abacuque tem um livro um tanto diferente em comparação aos demais profetas que nós estudamos e estudaremos adiante. O profeta Abacuque, ao invés de direcionar a sua mensagem com uma advertência, uma exortação, como algo, uma profecia, como algo direto para corrigir a conduta do povo, seja do Reino do Sul ou do Reino do Norte, no caso, ele dirige a sua voz ao Senhor. O livro do profeta Abacuque ele tem uma estrutura muito parecida com o livro de Salmos. Nós vemos que nas duas primeiras sessões, no capítulo de número 1 e no capítulo de número 2, o profeta ele levanta algumas queixas ao Senhor. Ele levanta a sua causa em um formato de lamento, como nós vemos que é o formato primordial, elementar, principal, que é utilizado ao longo do livro de Salmos. Então ele levanta a sua voz ao Senhor em forma de lamento e expõe a situação, expõe a sua queixa, a sua indagação, a sua inclusive indignação devido à situação, a princípio, do povo de Israel. Abacuque levanta duas perguntas e o Senhor dá duas respostas correspondentes e no fechamento do livro o profeta faz uma oração, há um salmo de clamor e louvor ao Senhor. E nessa primeira sessão, o profeta, a princípio, ele indaga ao Senhor sobre as questões do que estava acontecendo na terra de Judá. O povo havia se apartado da Torá, o povo havia se apartado da Bíblia hebraica, havia se apartado das Escrituras e havia uma violência imensa na terra de Judá, corrupção, maldade, o povo havia abandonado a lei do Senhor. E o profeta, então, ele indaga ao Senhor o que ele faria mediante a isso, se os olhos dele estavam encobertos mediante a isso. O profeta clama ao Senhor para que ele dê uma resposta sobre essa causa, sobre esses problemas que estavam acontecendo na terra. E o Senhor responde que ele usaria a Babilônia, o Império Babilônico, para tratar, para punir, para executar a sua justiça sobre a terra de Israel. Mas então, o profeta, ele indaga ao Senhor sobre a questão justamente da Babilônia, porque a Babilônia era mais má do que Judá. Apesar da apostasia do povo de Judá, apesar da maldade e da violência que jazia no meio do povo de Israel, em específico, nesse caso do Reino do Sul de Judá, os babilônios eram piores do que eles eram mais maus, mais corruptos, mais violentos, se entregavam a depravações ainda piores do que as que estavam acontecendo na terra de Jerusalém. Então o profeta ele fica perplexo, ele começa a indagar ao Senhor como ele poderia usar um povo ainda pior para executar a sua justiça contra a comunidade da aliança. E então o Senhor responde ao profeta Abacuque dizendo que esse é, de certa forma, um meio pelo qual o Senhor opera e tem operado ao longo da história. Devido à maldade humana, devido à corrupção do coração humano, a violência tem enchido a terra, como nós vemos desde Gênesis 6, quando a violência encheu a terra e o Senhor ele enviou o dilúvio para acabar com aquela situação, para refrear a maldade humana sobre aquela ocasião. E o Senhor tem feito isso, refreado a maldade e o orgulho humano desde o princípio. E um dos meios pelo qual ele tem feito isso é, inclusive, levantando outros impérios para rebaixar, para derrubar impérios maus. Nós vemos, inclusive, no profeta Naum, nós vemos em outros profetas, que o Senhor ele derrubou, inclusive, o Império Assírio. Qual foi o meio pelo qual o Senhor designou para derrubar o Império Assírio, que tanto mal fez, e, de igual modo, corrigir, tratar o povo de Judá? Levantar a terra da Babilônia, levantar esse império que não tinha aliança com Deus para julgar, para tratar essa situação terrível que estava acontecendo tanto em Judá e tanto na Síria. Então, pode-se pensar, como passou pela cabeça de Abacuque, o Senhor é justo ao fazê-lo, o Senhor compactua com as ações desses impérios maus ao usá-los como instrumento, e a questão é que o Senhor não compactua com as ações deles ao usá-los como instrumento de sua justiça. O fato de o Senhor ter escolhido, designado, levantado a Babilônia para executar a sua justiça, seja sobre Judá, seja sobre a Síria, não significa
que o Império Babilônico ele era correto diante do Senhor, ou que ele tinha uma aliança diante do Senhor. Mas o próprio Senhor designou um momento pelo qual ele também derrubaria o Império Babilônico por conta de sua maldade. Então, em sua resposta a Abacuque, o Senhor anuncia que a Babilônia também ruiria. A Babilônia também iria cair por conta da sua corrupção, por conta da sua desumanidade ao tratar escravos, por conta da sua maldade, da sua opressão, por conta dos seus banquetes luxuosos no qual eles se entregavam à depravação, por conta de tamanha maldade que jazia na terra da Babilônia, esse império também ruiria, como veio acontecer por meio do Império Medo-Persa. Mas isso mostra uma forma pela qual o Senhor tem operado ao longo da história. O Senhor tem derrubado impérios maus devido ao seu orgulho, devido à sua arrogância, devido à violência desde o princípio. E o profeta Abacuque, ele remete a isso no capítulo 3, quando ele menciona, inclusive ele ora pedindo para que o Senhor faça na geração dele as mesmas obras maravilhosas que ele fez no passado. E então ele ecoa essas obras do passado ao se lembrar do Êxodo, ao se lembrar da aliança sinaítica, a aliança que o Senhor estabeleceu com o povo no Monte Sinai. Então ele se lembra de quando o Senhor humilhou o Egito, humilhou o faraó, derrubou o maior império da época e tirou o seu povo com o seu braço forte daquela terra e o levou para a terra de Canaã. Ele se recorda disso e roga para que o Senhor faça o mesmo. E isso mostra o modo pelo qual o Senhor tem operado. Ele sempre tem derrubado os impérios. Quando eles atingem esse nível de maldade, de arrogância, eles são derrubados pelo Senhor, e um dos métodos pelo qual ele utiliza é por meio de outro império em ascensão. Isso aconteceu nas escrituras com o Egito, isso aconteceu com a Síria, a justiça do Senhor executada pela Babilônia. Isso aconteceu com a Babilônia, a justiça de Deus executada pela Pérsia. Com a Pérsia, a justiça executada pela Grécia, Grécia, Roma, e assim por diante até os dias atuais. Então, não passa nada desapercebido do Senhor. Ele é o juiz de toda a terra, e ele não julga apenas o seu povo, ele julga todos os povos da terra. Então Abacuque ele encerra o seu livro justamente recapitulando o momento pelo qual o Senhor libertou o seu povo. Ele promoveu liberdade ao seu povo, trouxe o povo para si por ocasião do êxodo e estabeleceu a sua aliança no Monte Sinai. Ele se recorda e ele clama para que o Senhor faça o mesmo. É um clamor para que o povo de Israel retorne então aos pés do Senhor, e ele exalta o Senhor, lembrando que o Senhor é sempre leal à sua aliança, apesar da infidelidade do seu povo. E essa é a mensagem de Abacuque.